Queridos, meus jovens e queridos alunos, hoje nós começamos aqui mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar múltiplos e divisores de um número natural, beleza? E logo começando, eu gostaria de saber se você sabe o que é um múltiplo e um divisor de um número. Se não, vamos para a definição. Múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número qualquer por qualquer número natural, certo? E nós vamos ver exemplos para que a gente possa internalizar ou entender melhor essa definição. Múltiplos são números que resultam da multiplicação, ou seja, são o resultado da multiplicação de um número qualquer por outro número qualquer, por outro número natural. Por exemplo, um múltiplo de 4. Um múltiplo de 4 seria o 8, porque o 8 é o resultado do 4 vezes o 2. Então, 8 é múltiplo de 4, porque é resultado de 4 vezes 2. Divisores são números que dividem um número de modo que não deixa resto. Já os divisores, os múltiplos, como o nome já deixa uma ideia, são resultado de multiplicação. Os divisores são quocientes de um número natural. Ou seja, são números que dividem outro número e deixa como resto o número zero. São basicamente também os resultados de divisões. Por exemplo, o múltiplo de 12. Qual o número que poderia ser um múltiplo de 12? Poderia ser o próprio 2. Ou melhor, poderia ser o 2. Porque 12 dividido para 2 não deixa resto e tem como resultado 6. Por consequência, o 6 também é um divisor de 12. Porque quando nós dividimos 12 por 6, também não fica resto. Porque 12 dividido para 6 dá 2. Okay? Então a gente não tem resto nesse caso aí. Mas vamos lá falar sobre múltiplos primeiro, depois a gente fala sobre divisores. Algumas curiosidades aí, algumas informações importantes sobre múltiplos. Primeiro, todo número possui infinitos múltiplos. Os múltiplos, eles são infinitos, ou seja, um número ele tem infinitos múltiplos. Os múltiplos de um número não têm fim. Por exemplo, o 2. O 2, 4 é múltiplo de 2, 8 é múltiplo de 2, 6 é múltiplo de 2, 12 é múltiplo de 2, 100 é múltiplo de 2. Ou seja, todos os números pares, no caso do 2, todos os números pares são múltiplos de 2. E existem infinitos números pares. Sendo assim, é uma forma de exemplificar em relação ao 2, que ele possui infinitos múltiplos. Mas não só o 2, todo número possui infinitos múltiplos. O 100 ele possui infinitos múltiplos. 200, 300, 400, 500, 600, 900, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 1 trilhão. Todos esses números são múltiplos de 100, por exemplo. Não só 2 e o 100, como está escrito aqui, ó, todo número possui infinitos múltiplos, beleza? Porque quando você multiplica um número, por exemplo, se eu multiplicar 1 milhão por 1 milhão, eu vou ter outro número maior do que 1 milhão, 1 milhão de vezes maior que 1 milhão. Se eu multiplicar esse resultado por 1 milhão, eu vou continuar obtendo um resultado, obtendo outro número, e assim sucessivamente infinitas vezes. Todo número é múltiplo dele mesmo. Outra questão, todo número é múltiplo dele mesmo. Por quê? Por causa da propriedade do elemento neutro da multiplicação. Certo? Quem é o elemento neutro da multiplicação? É o 1. Então, todo número ele vai ser o resultado da multiplicação dele mesmo por 1. Ou seja, ele vai ser sempre múltiplo dele mesmo. Todo número é múltiplo dele mesmo. Beleza? O outro. O 0 é múltiplo de todos os números. Outra questão. O 0 é múltiplo de todos os números. Mas como assim? Bom, existe outra regra. Pode se dizer que é uma regra, não chega a ser uma propriedade, mas uma regra de multiplicação. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Logo, o 0 é resultado da multiplicação de qualquer número multiplicado por 0. Então, o 0 é múltiplo de todos os números, porque todo número que for multiplicado por 0 resulta em 0. Certo? Então, essas são algumas informações aí importantes para vocês. Próximo, os exemplos de múltiplos. Vamos ver aí o múltiplo de 3, múltiplo de 5, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 7. Não todos, alguns, beleza? Vamos começar aí pelos múltiplos de 3. Como eu já falei, lá no slide anterior, no quadro anterior, todo número é múltiplo dele mesmo.
e o 0 é múltiplo de todos os números. Então, no caso do 3, o primeiro múltiplo dele é o 0. O segundo é ele mesmo, 3. Aí agora a gente começa aí a fazer multiplicações e descobrir mais múltiplos. Temos aqui ó, o 0 é o resultado da multiplicação de 3 vezes 0. O 3 é resultado da multiplicação de 3 vezes 1. Agora a gente vai para o próximo número. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 4, ou melhor, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. E assim por diante. Infinitas vezes. Por isso que a gente termina aqui com reticência. Significa, essa reticência aqui, ó, significa que existem muitos outros números para frente, beleza? Aqui eu posso multiplicar esse 3 por 1 milhão, dá 3 milhões. 3 por 1 bilhão, dá 3 bilhões. Então, estou pegando números altos para que você entenda que são infinitos os múltiplos do número 3, são infinitos os múltiplos de 5. Todo número possui infinitos múltiplos. Ok? Vamos continuar aqui com 5, da mesma forma. O 0 é múltiplo de todos os números, inclusive do 5. E todo número tem como múltiplo o próprio número. Então, o primeiro múltiplo aqui vai ser 0, que é o resultado da multiplicação de 5 vezes 0. E o próprio 5, que é o resultado da multiplicação de 5 vezes 1. Como descobrir os próximos múltiplos? Multiplicando pelos próximos números. Que aí vamos lá, ó, 5 vezes 2, 10, vezes 3, 15, vezes 4, 20, vezes 5, 25, vezes 6, 30, vezes 7, 35, vezes 8, 40, vezes 9, 45 e assim por diante, certo? Então colocamos reticência aí porque tem muitos outros múltiplos para frente. Múltiplos de 6, como já foi dito, o 0 e o 6, 0 resultado de 6 vezes 0, 6 resultado de 6 vezes 1. 6 vezes 2, 12, vezes 3, 18, vezes 4, 24, vezes 5, 30, vezes 6, 36, vezes 7, 42 e reticências porque tem mais para frente aí. Do 7 da mesma forma, começa com 0 e o próprio 7. 7 vezes 2, 14, vezes 3, 21, vezes 4, 28, vezes 5, 35, vezes 6, 42 e vezes 7, 49. E fechamos aí com reticências porque ainda tem muitos outros múltiplos para frente. Infinitos múltiplos para frente, beleza? Agora vamos aí para um exemplo aí, alguns problemas envolvendo múltiplos. Olha, eu escrevo os múltiplos de 2 menores que 20. E aí a expressão aqui, ó, m, abre parênteses, 2 menor que 20, beleza? Quais são esses múltiplos de 2 menores que 20? Nós vamos ver aqui e agora, beleza? Olha aí, ó, note que nós temos aqui, né, os múltiplos de 2, como nós representamos o múltiplo. E aí, o 0, o 2, que são aquelas regrinhas básicas lá, aquelas informações lá do slide anterior. O 0 é múltiplo de todos os números e o próprio número é múltiplo dele mesmo. Então nós temos o 0 e o 2. Agora vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Vezes 6, 12. Vezes 7, 14. Vezes 8, 16. Vezes 9, 18. Por que que não tem a reticência aqui? É porque nós delimitamos esses múltiplos. Nós pedimos para que fossem escritos os múltiplos de 2, mas que fossem menores que 20, certo? Então os múltiplos só vão ter uma representação finita, sem uso de reticências, se eles estiverem aqui delimitados por alguma regra, beleza? E nesse caso aqui, teriam que ser os múltiplos de 2 menores que 20, que vão de 0 até o 18, beleza? Então, o 20 já seria 2 vezes 10, 2 vezes 11, 22, então já passaria de 20, então não entra aqui. A resposta dessa questão aqui seria somente do 0 ao 18, porque são os múltiplos de 2 menores do que 20. Agora vamos falar sobre divisores. Também temos algumas informações importantes aqui sobre divisores. Primeiro, os divisores de um número são finitos. Ao contrário dos múltiplos que são infinitos, que não têm fim, os divisores eles são finitos. E existem números, inclusive, que só possuem 2 divisores, que são o 1 e o próprio número. E esses números são chamados de números primos. Nós vamos ver isso mais na frente. O 1 é divisor de todos os números, porque o 1 ele divide todos os números e tem como resultado o próprio número. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. É por isso que o 1 é divisor de todos os números, certo? Lembrem-se disso. E aí, ó, existem números que só possuem 2 divisores, o 1
e o próprio número. Esses números são chamados de primos, de números primos. São números que possuem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Agora vamos aí para exemplos de divisores, certo? Vamos ver o divisor de 21, 32 e 56, beleza? Começando aí pelo 21. Como eu disse, o 1 é divisor de todos os números, inclusive do 21. 21 dividido para 1 dá 21. Então, nesse conjunto, nessa lista de divisores, que são finitos, eles começam no 1 e terminam no próprio número, certo? Mas entre esses dois, entre esse intervalo de 1 e do próprio número, existem alguns divisores aí, finitos, não são infinitos. Alguns possuem mais, outros possuem menos. Como eu falei, alguns só possuem 2. Então, vamos verificar aí os divisores do 21. Certo? Temos 21 dividido para 21, que dá 1. 21 dividido para 20 não podemos dividir. 21 dividido para 19 não dá para dividir. Beleza? Qual seria o próximo divisor aqui do 21? Seria o 3. O 3 é o resultado da divisão de 21 por 7. 7 dividido para 20, ou melhor, 21 dividido para 7 dá 3. E aí nós temos uma coisa interessante. Que esse 3... essa divisão aqui, como nós dividimos 21 para 3, ou 21 para 7 deu 3, então o 7 ele também é um divisor de 21. Se o 3 é divisor, o 7 também é divisor. Beleza? Se nós dividimos 21 para 3 dá 7, se dividimos 21 para 7 dá 3. E aí entra o próprio 21. Então o 21 ele tem esses 4 divisores, o 1, o 3, o 7 e o próprio 21. Vamos aí para o 32. O 1, começando pelo 1, né? E o último vai ser o 32. Mas entre esses, vamos ver quantos divisores nós temos aí. Olha lá, o 2, uma informação importante. Todo número par, ele vai ter o 2 como divisor. Certo? O 56 aqui é par. Então, um dos divisores dele vai ser o 2 também, beleza? Todo número par tem o 2 como divisor. Porque todo número par, ele pode ser dividido na metade de uma forma exata, sem deixar resto zero. E quando nós dividimos na metade, nós dividimos por 2. Então, todo número par tem como divisor o número 2. Ok? Então, vamos lá. 32 dividido para 2 dá 16. Então, se o 2 é divisor de 32 e o resultado dá 16, então 16 também é divisor de 32. Beleza? Então, vamos aí. O 4 dá dividido para 4 também. 32 dividido para 4 dá 8. Então, se 32 dividido para 4 dá 8, então 32 dividido para 8 dá 4, deixa resto 0. E o 8 também vai ser um divisor de 32. Olha ele aí. Então, o 16, né, que é o resultado da divisão de 32 por 2. E 32 dividido para 16 vai dar 2, deixa resto 0 também, é a divisão exata. E aí, fechamos com o 32. Agora o 56. O 1, como é par, tem também o 2, beleza? Podemos dividir por 4, que o resultado, se não me engano, dá 14, certo? Por 7, que dá 8. E se o resultado dá 8, então dá para dividir para 8 também, certo? O 14 também é um divisor de 56. O 28 é divisor de 56. E o próprio 56. Fechamos com 56. Não entendeu como é que nós descobrimos os divisores? Bom, nós descobrimos esses divisores dividindo, basicamente. Testando a divisão. Beleza? A gente vai dividindo 56. Primeiro a gente divide por ele mesmo e a gente descobre o 1. Certo? Então, se ele pode ser dividido por ele mesmo, deixa resto 0. Deixa resto 0. Tem como resultado 1 e deixa resto 0. Então, a gente pode dividir por 1. Vai ter como resultado aqui ele mesmo e vai deixar resto 0. Ok? Outra informação importante. A gente vai descendo. 56, 55 não dá, 54 não dá. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Você vai testando, vai testando, vai testando. Até chegar em um valor que dê exato. E não tem muita regra nisso aqui. É tentativa. Tentativa e erro. Vai dividindo, vai pesquisando. Ou vai tentando com a calculadora, com a tabuada. Vai tentando aí. E é assim que a gente descobre os divisores. Não tem muito segredo, não tem muita regra. É mais tentativa e erro mesmo, beleza? Então vamos aí para alguns problemas envolvendo divisores. Escreva os divisores de 56 que são ímpares. Beleza? Olha os 56. Os divisores de 56. 1,
2, 4, 7, 8, 14, 28 e o próprio 56. Ele quer só os que são ímpares. Quem é que são ímpares aqui, ó? O 1 e o 7. Então, para a resposta aqui dessa questão aqui, os divisores ímpares do 56 são 1 e 7. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e tirem suas dúvidas. Beleza? Então, valeu e até a próxima.